Olá! Como é que vocês estão? Espero que estejam a cada dia melhor, assim como eu. Gente, hoje eu vou ler a conclusão desse livro que a gente está acompanhando, Medicina da Alma, do autor Robson Pinheiro, né? Na verdade, pela mediunidade de Robson Pinheiro, né? Então, vamos ler a conclusão e depois eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Vamos nós? Então, a conclusão, ele dá o título de Problemas da Atualidade. O homem não está só no universo. A vida em sociedade impõe-lhe deveres para com o seu semelhante, além daqueles que devera desenvolver para consigo mesmo e com o meio em que vive. Entretanto, os excessos e abusos cometidos em cada existência física criam cúmulos energéticos que passam a integrar-se às zonas profundas do psiquismo, de forma a liberar em cada vida os diversos problemas de ordem psicológica ou física, que guardam suas raízes nesse passado em que muitas vezes o ser delinquiu. Novamente, e por impositivo da evolução, ele é reconduzido ao palco da vida, onde reencontra aqueles com quem conviveu em seu passado, justamente com os conflitos daí advindos. Eis que seus problemas e dificuldades íntimas se fazem presentes no mesmo grupo a que está vinculado, por impositivo de sua evolução espiritual. Decepções, traumas, amarguras, ódios se encontram nessa vida de relação. O clima psíquico adequado para emergir dos porões da subconsciência para a realidade objetiva da existência, sendo, na maioria das vezes, somatizados conforme a experiência vivida. O homem encontra-se prisioneiro do seu passado e torna-se vítima de si mesmo, até que venha a libertar-se pelo amor que destrói as algemas que o manteve prisioneiro. As dores e enfermidades surgem no drama da vida como agentes da justiça maior, ou como impulsos para o progresso de povos e indivíduos, a fim de que, nesse cadinho purificador, possam meus irmãos despertar sua consciência, expressão máxima de sua individualidade eterna. Para a solução dessas dificuldades, surgiram no mundo as contribuições da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, convidando o homem, ainda que indiretamente, para o conhecimento de si mesmo e para realizar a grande viagem em direção ao seu eu. Numa tradução da proposta de autodescoberta trazida desde sempre pelos imortais e claramente expressada na doutrina espírita. Mas essas luzes foram logo ofuscadas pelo orgulho e pelas pretensões humanas, perdendo-se o homem novamente nos labirintos sombrios da incredulidade, do misticismo e do tecnicismo científico, bem como do egocentrismo e da ignorância que ainda dominam a maioria dos homens de ciência quanto à realidade energética do ser imortal. O Espiritismo, com sua moderna terapia de otimismo e redescoberta dos valores imortais, lança novas luzes que satisfazem a razão e podem promover a renovação interna da alma, retomando conceitos que foram abandonados ao longo do tempo. Surge então como impulso que engrandece os postulados científicos com os princípios de imortalidade, de reencarnação, das leis morais e da existência de uma dimensão além da dimensão física, abrindo novos campos de pesquisa para os modernos terapeutas, que já não podem ignorar esse conhecimento,
que a doutrina coloca à disposição dos homens. Devassa igualmente pela mediunidade de um novo aspecto da vida humana, antes e após a experiência somática, um mundo de energias, vida e inteligências, além das fronteiras estreitas de dimensões físicas, descortinando outros campos vibratórios, onde a consciência atua em corpos mais sutis e que igualmente não podem ser ignorados. O Espiritismo aproxima a ciência do Espírito, transcendentalizando rumo ao novo porvir. O futuro pertence ao Espírito. E as diversas terapias que proliferam neste início de milênio e de uma nova era serão irrigadas com o sopro renovador dos imortais, que tudo dirigem, objetivando levar o homem a descobrir seu verdadeiro papel na humanidade e integrá-lo ao conhecimento de si mesmo para a sua plenificação como filho de Deus. E aí terminamos aqui, né, a conclusão, né, feita pelo médium, né. E aí, gente, eu não sei vocês, mas eu finalizo a leitura desse livro com aquela sensação de dever cumprido, no sentido de, poxa vida, é tão triste quando você deixa algo no meio do caminho, né? Quando fica uma coisa inacabada. Então, toda vez que eu olhava para esse livro, era essa sensação que eu sentia. Então, e não é só porque é um livro, é porque era um assunto que me tocava. Era um assunto, era um livro que tem assunto aqui, tem um tema que me toca, não só como terapeuta, pedagoga, né, mas como ser humano, como uma pessoa que já estuda a doutrina espírita desde 10 anos de idade, né? E apesar de não estar constantemente, né, em centro espírita, mas faço o evangelho no lar com a minha família há mais de 25 anos, né? E estudo, né, o Evangelho no Livro dos Espíritos. E quando eu fiz a migração, né, para trabalhar com terapias, como terapeuta, me vinha essa pergunta, né, esse questionamento. Poxa, será que realmente as práticas integrativas, né, as terapias energéticas, elas têm um fundamento, primeiro científico, que aí eu fui buscar, ainda busco muito, gente, ainda continuo sempre estudando, Ave Maria, sempre uma busca, né? Mas também a gente não vai esperar ficar 100% sabendo tudo, porque a gente nunca sabe, né? O que a gente já sabe, a gente vai aplicando também. Mas nessa busca de querer talvez eu estava em busca de uma validação das terapias, no olhar da espiritualidade, tá? Então esse livro me trouxe esse olhar. Com esse último parágrafo aqui, ó, é muito interessante quando ele diz, o futuro pertence ao espírito e às diversas terapias que proliferam nesse início de milênio e de uma nova era serão irrigadas com o sopro renovador dos imortais, que tudo dirigem, objetivando levar o homem a descobrir seu verdadeiro papel na humanidade e integrá-lo ao conhecimento de si mesmo, para a sua plenificação como filho de Deus. Gente, isso é muito bacana, porque quando a gente trabalha com energia, como terapeuta energética, como terapeuta holística, integrativa, sistêmica também, por conta da constelação familiar, que a gente já está trabalhando com ela, né? Apesar de estar ainda em conclusão do trabalho para iniciar em grupo. Mas quando a gente passa a trabalhar com essas terapias, principalmente energéticas, porque a energia a gente não vê a olho nu, né, gente? A gente sente, né? A radiestesia, né, a gente consegue medir, a gente consegue usar o pêndulo para ler os chakras, ali na mesa, nos gráficos radiônicos, a gente obtém respostas, mas ainda não é uma coisa palpável. Então, algumas pessoas, eu não tiro assim a razão das pessoas que duvidam, não, isso é importante. Mas até eu mesma busco validação. Mas existe na minha intuição uma força maior, uma certeza maior de que nós não somos só matéria, a gente é energia.
Nós somos pensamento e energia. Então, esse estudo, essa entrada nas terapias me fez ir em busca de algo que eu também tava buscando como ser humano, né? Que é a busca pela razão, não só de viver, mas a razão de entender que energia é uma coisa que, se eu sinto, todo mundo sente. Pode ser em graus diferentes, mas que sente, sente. Não é? A gente não entra nos ambientes, sente às vezes a carga pesada, ou então a gente se encontra com alguém, percebe que aquela pessoa está pesada, né? A gente usa esse nome pesado, mas quer dizer que a pessoa está às vezes vibrando numa energia que é uma energia que está deixando ela densa. Então, esse livro validou sim. Agora, claro, deixando bem claro, não sei vocês, mas meu entendimento foi que é preciso o autoconhecimento e que realmente a doutrina espírita bate muito nessa tecla, né? Falando da reforma íntima, porque à medida que a gente vai se autoconhecendo, a gente também vai repensando algumas condutas, não é isso? Então, as terapias, sejam elas através da psicologia ou das terapias integrativas e complementares, né? Elas têm essa função de, de trabalhar o desenvolvimento humano, né? O se perceber, né? Porque às vezes por trás da doença existe realmente uma postura ou um vibrar energético que está proporcionando isso, né? Então é isso, meus amores. Pensamento positivo, que a gente viu aqui, o quanto é importante o pensamento positivo, quanto é importante o estado de prece, né? Para que a gente possa estar em uma vibração onde a espiritualidade de luz possa nos ajudar. Então, eu quero aqui agradecer ao autor, né? O médium, né, Robson Pinheiro, que também é terapeuta, tá, gente? Eu achei ele foi uma das pessoas também que me inspirou, sem eu conhecê-lo, né? Naquela época não tinha, né, as redes sociais, mas eu já acompanhava ele, né, no Orkut. E tem um trabalho social também belíssimo. Então, gratidão ao Robson Pinheiro por ter dito sim, né, à espiritualidade e entregou essa e outras obras, viu? Eu tenho dele aqui, ó. Eu tenho Medicina da Alma, tenho também o Legião, que é muito profundo, mais profundo. Tenho também Magros Negros, Corpo Fechado. E aí, gente, vai desmistificando tudo isso, porque só com o nome a gente já fica assustado, né? Mas a intenção do autor e da espiritualidade que fez uso da mediunidade dele foi exatamente isso, desmistificar. Porque, gente, no final da conta, o que vai deixar você vulnerável a qualquer coisa de energia pesada é teu pensamento. Sabia que o medo também, quando a gente vibra no medo, a gente fica muito suscetível? Depois eu trago um vídeo aqui só falando dessa emoção que é o medo, tá bom? Mas, vou fechar aqui o livro, né? Jornada Cumprida com Louvor. Então, lembram que eu falei que eu tinha uma proposta para fazer para vocês? Olha aí, a proposta é: qual desses 2 livros aqui vocês querem que eu volte aqui novamente lendo? Qual deles? Vou apresentar para vocês. E todos 2 são livros que também, como Medicina da Alma, eu adquiri, quer dizer, o Medicina da Alma eu ganhei, tá, gente? Uma pessoa muito querida, muito cara, assim, para mim, para minha família. Esse também aqui, Evolução Elegante, foi um livro também que eu ganhei dessa mesma pessoa. E esse daqui foi que eu adquiri quando essa autora, que é a Cristina Cário, esteve aqui em Fortaleza, na Unifor, tá? Num curso de meditação que eu fiz em 2013. Mas vamos com calma, peraí, ó. Vou apresentar, então, já comecei a falar da Cristina Cário. Gente, a Cristina Cário é maravilhosa, tá? Essa mulher aqui, ela é luz mesmo. Esse livro aqui, como eu disse a vocês, ó, tá até autografado por ela, porque eu estive em 2013, né, no curso dela de meditação. É o livro Linguagem do Corpo 3, porque ela já escreveu Linguagem do Corpo 1, Linguagem do Corpo 2, escreveu esse. Depois ela lançou A Cura pela Meditação, Acabe com a Obesidade, que também tem um CD bem junto com esse livro, e A Lei da Afinidade. Gente, essa mulher aqui é demais, tá? Ela estudou
neurolinguística, né, PNL, estudou também com várias linhas sagradas, filosóficas, como estudou a Rosa Cruz, a Fraternidade Branca, o budismo, estudou muito a Bíblia, o Alcorão, as sutras sagradas, os evangelhos, o livro de Enoque, tudo isso, gente, para trazer conhecimento para a gente mais mastigadinho. Então, grande abraço nessa autora aqui, a Cristina Caira. Aí fica essa dica para vocês votarem. Vocês querem que eu leia esse livro? Só vou vir aqui agora se vocês votarem, gente. O outro livro que eu falei para vocês é esse aqui, ó, Evolução Elegante. Esse livro aqui, ó, é do David Lapierre e do Ped Poules Dubro, da editora Madres. Tá aqui, ó. Esse livro aqui eu confesso a vocês que há 10 anos atrás, quando eu adquiri ele, quando eu adquiri assim, que essa pessoa, né, esse amigo me deu, eu achei muito difícil, gente, muito difícil. Pode ser que hoje eu já tenha condições de entender, mas aí eu quero fazer essa viagem com vocês, tá bom? Essa jornada de conhecimento desses livros com vocês, porque o da Cristina eu só leio assim, por alto. Por exemplo, como ela vai abordar as doenças psicossomáticas e vai mostrar como a gente pode lançar amor para essas doenças para atingir a cura. Então, quando eu pego um paciente, um cliente, né, um interagente, como a gente costuma chamar na holística, né, a gente não chama paciente, a gente chama interagente. Por quê? Porque cada pessoa que chega para a gente, ela nunca vai ficar passiva. Por mais que ela pareça estar passiva ali, mas a gente também vai escutar, a gente vai aprender, a gente vai interagir energeticamente com esse cliente que está na nossa frente, tá? Então, nas práticas integrativas, a gente não acredita que a pessoa fica totalmente passiva. Então, quando eu pego os casos, né, eu venho aqui e vejo como é que trabalha nessa parte das emoções. Tem um livro de consulta. Só que, gente, ela traz muito conhecimento aqui, ó, muita coisa, só para vocês terem ideia. Olha aí, ó, ela vai trazer aqui, ó, o conceito de Paracelso, a medicina quântica e física, exercícios de visualizações que transformam o corpo e nosso ambiente. Fala sobre como o amor fortalece o nosso organismo. Ela traz relatos de histórias verídicas de como foi curada com esses métodos, né? Que ela traz aqui no livro da gente que ela aplicou. Aí, como acabar com os vícios. Aí fala aqui o vício do álcool, da maconha, cocaína, cafeína. Como os drogados eram tratados na antiga Grécia. Aí ela vai falar que ela tem um capítulo aqui que fala só sobre as leis universais. E por aí vai, autoconhecimento infantil, pensamentos, palavras e intenção influenciam a água do corpo e do planeta, emoções produzem químicas. Aí pronto, aí depois ela começa a falar das doenças, tá certo? Vai até o final, quase o final do livro. Depois ela traz aqui algumas orações, que algumas até vocês já conhecem, né? E relatos de leitores e ouvintes, tá bom? Então, vocês votem aí, qual dos dois? Qual dos dois que vocês querem? Que eu volte aqui, né, daqui a mais ou menos um mês, lendo eles para vocês? Digam aí, vou esperar, tá bom? Então, vou encerrando por aqui, só agradecendo a Deus pela oportunidade, agradecendo também, né, o Robson Pinheiro, que, gente, se disponibilizou com a espiritualidade, né, para escrever esse livro, né, trazer esse conhecimento pra gente. Então, beijo aí, Robson Pinheiro. Eu já sigo ele, tanto no Instagram, né, mas já acompanho ele, ó, faz tempo. O Robson Pinheiro também é terapeuta, tá, gente? Tem um trabalho social também belíssimo, né, ajuda muitas crianças, muitas famílias. E me inspirou a ser terapeuta na época, tá? Desde 2018 que eu trabalho como terapeuta. Na verdade, antes eu fazia mais era trabalho voluntário, depois que eu assumi, né, a profissão de terapeuta, me registrei como MEI e tudo, no meu espaço, mas ele me inspirou muito, o Robson Pinheiro, tá? Então aqui fica minha gratidão a você também, né, que acompanhou essa leitura a cada semana que eu vim aqui. Agora,
Se você ainda não curtiu, curte aí, não saia daqui sem curtir esse vídeo. E também se inscreve no canal, tá bom? Ah, outra coisa, já me segue nas redes sociais, no Instagram, ainda não? Pois ó, tá aqui ó, meu Instagram, Terapeuta Eliana do Vale. Vai lá, vou gostar de ter você como amigo também no meu Instagram, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês, que Deus nos abençoe e nos ilumine, que esse conhecimento possa ter feito uma diferença na sua vida, como fez na minha, tá? Eu cresci muito lendo esse livro. E aí, fico esperando vocês dizerem, votarem qual dos dois livros vocês querem, qual dos dois vocês querem que eu volte aqui lendo, tá bom? Então, tchau, fiquem com Deus e até a próxima.